Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter nascido com uma bússola invisível que aponta sempre para a prosperidade, enquanto outras passam décadas girando em círculos, cansadas, sufocadas pela mesma escassez que juraram superar? Talvez você não queira admitir, mas existe uma verdade incômoda latejando bem aí, atrás da sua rotina. Você está parado. Enquanto o mundo corre, você insiste em acreditar que o amanhã vai te conceder aquilo que você mesmo não tem coragem de reivindicar hoje. É cruel perceber isso. Você acorda, veste a máscara da normalidade, repete os gestos que todos repetem, coleciona distrações e compromissos. No fundo, há uma pergunta que você evita encarar no silêncio da madrugada. E se minha vida inteira for apenas um rascunho? E se eu passar todos os meus dias sendo só uma promessa desperdiçada? Observe ao seu redor. Repare nos olhos dos que desistiram. São olhos que já não enxergam possibilidade. São rostos marcados pelo tédio, pelo cansaço resignado de quem aceitou que a mediocridade é destino. Eles não dizem em voz alta, mas carregam a sentença nos ombros: eu não consegui. E se eu te dissesse que a diferença entre quem constrói riqueza e quem se afoga na pobreza não começa no salário, no diploma ou na cidade onde nasceu? Ela começa no instante silencioso em que uma decisão é tomada. O instante em que alguém decide que nunca mais vai terceirizar sua esperança. O momento em que a pessoa comum se torna autor da própria história, e não só um figurante da narrativa alheia. Talvez você acredite que riqueza é uma série de números acumulados em uma conta. Talvez te contaram que fortuna é privilégio hereditário, que sucesso é um bilhete premiado que não foi sorteado no seu nome. Essa é a mentira que mantém multidões cativas, empilhadas no mesmo labirinto cinzento. Porque é mais confortável achar que a culpa é de algo fora de você. É mais fácil chamar o fracasso de fatalidade do que confessar que, em algum ponto, você se distraiu do que importava. Warren Buffett, que construiu bilhões a partir de uma mentalidade de longo prazo, sempre disse que a riqueza é filha de pequenas decisões diárias, repetidas com disciplina impiedosa. Não é o que você faz de extraordinário uma vez na vida. É o que você escolhe praticar quando ninguém está olhando. Pare um segundo. Feche os olhos. Imagine a sua vida daqui a 30 anos. Pergunte-se com honestidade: você vai se orgulhar do que construiu ou vai rastejar por desculpas para justificar tudo que não teve coragem de enfrentar? Esse é o momento em que a verdade deixa de ser um conceito abstrato e se torna um espelho. Um espelho que não mente. Você quer saber por que tantas pessoas inteligentes permanecem pobres? Por que elas não transformam conhecimento em ação? Por que preferem a euforia temporária da distração ao desconforto definitivo de encarar seus próprios hábitos? Por que é doloroso perceber que tudo que você sempre acreditou sobre riqueza era só um véu? E quando esse véu cai, você não pode mais culpar ninguém. A mediocridade tem cheiro de rotina confortável. Tem gosto de finais de semana desperdiçados. Tem a cor pálida daquelas manhãs em que você acorda sem propósito, mas acha normal. Porque todo mundo ao seu redor também acorda sem propósito. E se todo mundo faz isso, deve estar tudo bem, não é? Mas não está. Essa é a diferença silenciosa entre ricos e pobres. Os pobres espirituais, emocionais e financeiros preferem anestesiar o desconforto. Os ricos, aqueles que constroem valor real, escolhem confrontar o desconforto até que ele se torne familiar. Enquanto uns fogem da dor de crescer, outros a transformam em combustível. Você quer riqueza? Então se prepare para perder tudo que é raso. O conforto, a aprovação fácil, a ilusão de que alguém virá te salvar. Ninguém virá. O mundo não deve nada a você. As oportunidades não batem na sua porta só porque você deseja. Elas se revelam a quem está pronto para recebê-las. Warren Buffett entendeu isso cedo. Aos 11 anos, ele já lia relatórios financeiros que homens feitos ignoravam. Aos 20, enquanto os amigos se embriagavam em bares, ele estudava empresas e cultivava a paciência como uma arte. Não havia glamour, não havia plateia. Mas havia propósito. E é esse propósito que falta em tantos. Você sente esse vazio? Sente a ausência de algo maior que dê sentido às suas horas? Não importa quanto você finja, no fundo, você sabe, está desperdiçando uma parte insubstituível da sua existência. Essa é a sua chance de decidir que vai parar de viver como se tivesse várias vidas de sobra. Você não tem. O tempo está passando. E se você não escolher conscientemente o que vai se tornar, alguém vai escolher por você. Há uma frase que Buffett repete como um mantra: a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as realmente bem-sucedidas dizem não quase a tudo.
Pense nisso. Quantas vezes você disse sim por medo de desagradar? Quantas vezes aceitou ser arrastado pela agenda dos outros porque não tinha clareza da sua própria? A pobreza não é só falta de dinheiro. É falta de critério, de disciplina, de foco. É a ausência de uma visão tão clara e tão poderosa que nenhuma tentação efêmera consiga desviá-lo. A pobreza se instala quando você terceiriza seu destino e se convence de que tem tempo ilimitado. Mas você não tem. E é por isso que hoje importa. Porque amanhã pode ser só mais um eco do que você não começou. Você tem medo? Ótimo! Esse medo é o sinal de que você ainda está vivo. Que você ainda não desistiu de se tornar alguém que o seu eu mais jovem se orgulharia de encontrar no espelho. Mas não basta ter medo. É preciso que esse medo se converta em decisão. Eu não estou aqui para te dar palavras doces. Estou aqui para te lembrar que, no fim, tudo vai se resumir a um único veredito. Você foi autor ou refém? Você construiu ou assistiu? Você viveu ou passou pela vida como um espectador cansado? Se você está esperando um sinal, considere estas palavras o último aviso. Chegou a hora de decidir de que lado da diferença você vai ficar. Porque essa é a diferença entre ricos e pobres. Os primeiros não delegam seus sonhos. Eles erguem seus impérios no silêncio, tijolo por tijolo, enquanto o resto do mundo dorme. E você? Vai continuar dormindo? Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você precisa entender algo que poucos têm coragem de aceitar. Clareza não é um presente. Clareza é uma conquista. A maioria das pessoas acorda todos os dias e confunde movimento com progresso. Elas estão sempre ocupadas, sempre distraídas, sempre sobrecarregadas. Mas pergunte a qualquer uma delas onde querem chegar e ouvirá apenas silêncios ou frases vagas, construídas para não comprometer ninguém. Porque clareza é um risco. Clareza obriga você a assumir que cada escolha importa. Clareza arranca suas desculpas pela raiz. Enquanto você viver envolto na neblina confortável da indecisão, sempre poderá dizer que não sabia. Sempre poderá fingir que seus fracassos foram obra do acaso. Mas a verdade é que cada pequena decisão que você toma, ou adia, está definindo o seu destino. Warren Buffett entendeu isso melhor que ninguém. Ele costumava dizer que o mais importante não era a velocidade com que você se move, mas a direção. E direção só existe quando você tem clareza absoluta do que quer. Não uma vontade frouxa, não um desejo que se dissolve na primeira dificuldade. Mas um propósito tão incontestável que você não precisa anunciá-lo, ele simplesmente transparece em tudo que você faz. Você acha que riqueza começa com capital? Não. Riqueza começa com a decisão inegociável de pensar a longo prazo. É isso que separa quem constrói fortunas de quem acumula dívidas. Enquanto uns vivem contando os dias até o próximo pagamento, outros enxergam a década que virá. Enquanto uns se preocupam em parecer bem-sucedidos, outros fazem o trabalho invisível que ninguém quer ver. Essa é a diferença que quase ninguém ensina. Você vive em uma cultura que adora resultados instantâneos, recompensas imediatas, atalhos que prometem tudo sem exigir nada. É por isso que tantos permanecem pobres em essência. Porque nunca aprenderam a contemplar o horizonte. Nunca entenderam que grandes obras são construídas devagar, no silêncio, no desconforto, na disciplina que ninguém aplaude. Buffett acumulou sua fortuna como quem planta uma floresta. Cada semente era uma decisão pequena, aparentemente irrelevante, mas feita com absoluta convicção. Ele não precisava da validação de ninguém. Porque quem tem clareza não mendiga aprovação. Quem tem clareza recusa distrações. Pergunte-se agora, você tem clareza do que quer construir? Ou apenas repete ambições emprestadas, a carreira que disseram que era segura, o estilo de vida que parece respeitável, as metas que todo mundo espera que você persiga? É fácil se perder na multidão dos que vivem por inércia. Você não foi criado para ser multidão. Você nasceu para expressar uma singularidade que só existe em você. Mas isso exige coragem. Coragem de desapontar expectativas. Coragem de desapegar da ilusão de pertencimento. Porque clareza verdadeira tem um custo. Você vai perder gente pelo caminho. Vai parecer arrogante. Vai ser acusado de frieza. Mas no final, só quem tem clareza constrói algo que dure além do seu próprio nome. Eu sei que isso soa duro. Mas a vida não é gentil com quem hesita. O tempo não tem compaixão dos que adiam. Enquanto você protela decisões, seus dias se dissolvem em ocupações vazias.
E o mais trágico é que você nem percebe. Porque a sociedade criou distrações perfeitas para anestesiar seu medo. Redes sociais, entretenimento barato, pequenas urgências que parecem importantes, tudo isso é um anestésico para a dor de não ter propósito. E quando você acorda desse transe, já se passaram anos. É aí que o arrependimento aparece. Ele não chega de repente. Ele começa como um incômodo. Um sussurro que você tenta calar. Mas com o tempo, vira um grito insuportável. Por que eu não fui fiel ao que eu sabia que precisava fazer? Você não pode comprar clareza. Você só a conquista quando tem coragem de sentar sozinho e responder perguntas que ninguém quer responder. Quem sou eu? O que eu quero de verdade? O que estou disposto a sacrificar para honrar esse propósito? O que vai importar no meu último dia de vida? Essa honestidade radical é o ponto de partida de toda a riqueza. Não importa quanto dinheiro você acumule se não tiver consciência do que ele representa. Dinheiro é só um amplificador. Ele amplia quem você já é. Se você é alguém confuso, o dinheiro vai multiplicar essa confusão. Se você é alguém claro, o dinheiro vai potencializar seu legado. Quando Buffett diz que pensa em décadas, ele está dizendo que a única vantagem real é a perspectiva. Os pobres vivem sufocados pelo curto prazo. Eles trocam o futuro por migalhas de conforto imediato. Eles sacrificam o que mais importa por prazeres que evaporam. Enquanto isso, os ricos, não apenas em finanças, mas em visão, suportam o desconforto do presente porque sabem que tudo tem um ciclo. Pense na semente de um carvalho. Você planta e por anos parece que nada acontece. Outros vão rir, vão duvidar, vão apontar para a terra e dizer que seu esforço é inútil. Mas você continua, porque enxerga além. Então um dia, o tronco rompe o solo. Cresce. Se torna inabalável. Essa é a metáfora da riqueza real. Ela não é espetacular no início. Ela é silenciosa, paciente, quase invisível. Mas é nesse silêncio que as raízes criam profundidade. Você está disposto a esse silêncio? Ou vai continuar trocando sua grandeza por distrações? Os pobres pensam em gastar. Os ricos pensam em reinvestir. Os pobres sonham com a loteria. Os ricos constroem ativos que florescem enquanto eles dormem. E tudo isso começa no mesmo lugar, clareza de propósito. Se você quer riqueza, aceite que precisará ser radical com sua atenção. Você não pode se dar ao luxo de desperdiçar energia com aquilo que não sustenta a sua visão. Cada sim que você dá ao irrelevante é um não ao essencial. Cada minuto que você gasta agradando quem não importa é um minuto roubado da sua obra. Essa consciência dói no começo, mas depois se torna libertadora. Porque quando você sabe o que quer, tudo fica mais simples. Não mais fácil, mais simples. Você não precisa discutir com todo mundo. Não precisa justificar suas escolhas. Você apenas age. E quando você age com propósito, o mundo começa a se reorganizar. O que parecia impossível se torna inevitável. O que parecia distante se aproxima. Porque clareza cria gravidade. Ela atrai as pessoas certas, as oportunidades certas, os recursos certos. Mas tudo começa dentro. Enquanto você não definir sua visão, nada do lado de fora vai se alinhar. Essa é a verdade que ninguém quer admitir. Sua vida hoje é reflexo da clareza que você teve ontem. E sua vida daqui a 10 anos será reflexo da clareza que você escolher agora. Se você não tem certeza do seu caminho, faça disso a sua prioridade. Não desperdice mais um ano repetindo padrões que você já sabe que não funcionam. Se necessário, desligue tudo. Vá para um lugar onde possa ouvir o que sua consciência vem tentando dizer há tanto tempo. Está na hora de assumir a autoria da sua história. E lembre-se, clareza não é destino. É escolha. Uma escolha que só você pode fazer. Você já reparou como todos parecem esperar pela motivação perfeita? Como se fosse um sinal divino que um dia chegaria, iluminando o caminho e dissolvendo o medo? Essa fantasia é a principal armadilha que mantém multidões presas ao mesmo ponto. Você não precisa de motivação. Precisa de disciplina. Disciplina é o único atalho que existe. Ela é a força que constrói impérios no silêncio, enquanto a maioria dorme. É a decisão de aparecer todos os dias, não importa se você se sente inspirado ou esgotado. E isso, acredite, é a diferença entre quem só sonha e quem realiza. Pense em todos os momentos em que você teve vontade de desistir. Eles não foram poucos. Nos primeiros passos de qualquer jornada, a dúvida parece um grito constante. Será que vale a pena? Será que estou perdendo meu tempo?
Mas a diferença está em como você responde a esse grito. Enquanto alguns cedem e recuam, outros continuam. Mesmo sem certeza, continuam. Warren Buffett nunca acordou todos os dias tomado por uma energia triunfante. Ele acordava e ia trabalhar. Lia centenas de páginas, estudava empresas, analisava oportunidades. A disciplina dele não dependia de humor. Era uma escolha diária. Você quer saber o que separa ricos e pobres? Não é talento. Não é inteligência. É a disposição de repetir o essencial milhares de vezes sem aplauso, sem recompensa imediata, sem plateia. O pobre emocional se entrega ao tédio e desiste. O rico interior entende que repetição é o preço da maestria. Disciplina não é uma virtude bonita de se contar. É uma lâmina que corta suas desculpas. Quando você se compromete a agir todos os dias, não importa se chove ou faz sol, você mata a dependência de motivação. Você cria um sistema que independe do acaso. Imagine o maratonista invisível. Ele não posta suas corridas nas redes. Ninguém vê seus treinos antes do amanhecer. Enquanto outros se exibem, ele constrói resistência. Enquanto outros buscam validação, ele busca consistência. E um dia, quando chega o momento decisivo, ele vence não porque teve sorte, mas porque treinou quando ninguém estava olhando. Essa é a metáfora que você precisa internalizar. A vida não recompensa quem quer. Recompensa quem faz. E faz sempre. Se você hoje está insatisfeito com seus resultados, não procure culpados. Pergunte a si mesmo: quantas horas eu dediquei ao que importa? Quantas vezes preferi a disciplina ao prazer imediato? Quantas vezes me recusei a esperar pela motivação? Há um mito que destrói sonhos: o mito do dia perfeito. A ilusão de que haverá um momento em que tudo estará alinhado, sua mente estará limpa, seu corpo descansado, seu coração inflamado de coragem. Isso nunca vai acontecer. Porque a vida é feita de caos. Você vai trabalhar cansado. Vai estudar exausto. Vai levantar quando tudo em você quer permanecer no chão. E é nesse ponto que você descobre quem você realmente é. Não quando está inspirado, mas quando está esgotado. Não quando tudo dá certo, mas quando tudo dá errado. A disciplina é o pacto silencioso que você faz consigo mesmo. Um pacto de jamais desistir, mesmo quando nada parece fazer sentido. E esse pacto é o que constrói tudo o que importa. Warren Buffett dizia que a paciência é a disciplina mais subestimada. Enquanto o mundo inteiro corre de um lado para outro, tentando ganhar vantagem, ele sentava e esperava. Esperava pelo investimento certo. Esperava pelo preço certo. Esperava pelo tempo certo. Mas ele não esperava sem agir. Ele esperava estudando, se preparando, afiando sua mente como quem afia uma lâmina. E quando o momento chegava, ele estava pronto. Você quer mudar sua vida? Comece cultivando disciplina. Torne-se alguém previsível em suas ações e imprevisível em seus resultados. Porque quando você aparece todos os dias, ninguém consegue antecipar até onde você pode chegar. A disciplina é a única garantia de liberdade. Porque enquanto você depender de motivação, será escravo dos seus sentimentos. E sentimentos são como o vento, mudam de direção a qualquer instante. Se sua rotina depende de como você se sente, você nunca terá estabilidade. Por outro lado, quando sua rotina depende de princípios, você se torna imparável. Você acorda e faz o que precisa ser feito. Não importa se dói. Não importa se é entediante. Não importa se ninguém está vendo. Essa é a diferença entre ricos e pobres. Os ricos espirituais têm compromisso com seus princípios. Os pobres emocionais têm compromisso com seus impulsos. Eu não estou dizendo que você precisa viver sem prazer. Estou dizendo que você precisa colocar o prazer no lugar certo, depois da obrigação cumprida, depois do treino feito, depois do estudo finalizado, depois do trabalho entregue. O mundo moderno vende uma mentira perigosa, que você deve se poupar, que você deve evitar tudo que cansa, tudo que exige esforço. Mas a vida real é outra. Só quem trabalha além da média conquista resultados fora da média. Você quer ser exceção? Então haja como exceção. Enquanto você acordar esperando um humor favorável, será apenas mais um rosto na multidão. Enquanto você acreditar que disciplina é opcional, viverá preso no ciclo da mediocridade. Mas quando decidir que disciplina é não negociável, começará a construir uma história digna de ser contada. Warren Buffett uma vez foi questionado sobre o segredo do sucesso. Ele respondeu: o segredo é sentar e fazer o trabalho. Todos os dias. Não há poesia nisso.
A verdade. Uma verdade simples que poucos aceitam. Disciplina é escolha. Uma escolha que você repete até se tornar parte de quem você é. Eu sei que você quer mudar. Sei que em algum ponto da sua vida você sonhou com algo maior. Mas sonhos não sustentam legado. Ação sustenta. Repetição sustenta. E se você acha que é tarde demais, que já perdeu tempo demais, que já desperdiçou muitas chances, deixe-me te dizer uma coisa: a disciplina não se importa com o seu passado. Ela só quer saber o que você fará agora. Você vai esperar sentir vontade? Ou vai levantar e fazer o que precisa? Pare de buscar motivação em vídeos, em frases, em aplausos. O verdadeiro motor está dentro de você. Ele se chama disciplina. Quando tudo parecer pesado demais, quando a vida te trair, quando ninguém acreditar, lembre-se, cada ato de disciplina é um tijolo. Tijolo por tijolo, você ergue a fortaleza que chamará de futuro. E no dia em que você cruzar a linha de chegada, perceberá que a maior vitória não foi o que você conquistou, mas quem você se tornou ao persistir. Essa é a diferença entre ricos e pobres. Uns vivem esperando sentir. Outros vivem decididos a fazer. Se você chegou até aqui, já sabe que clareza e disciplina são os alicerces. Mas ainda falta uma peça que poucos têm coragem de cultivar: resiliência. É ela que define se você permanecerá em pé quando tudo desmoronar ao seu redor. Resiliência não é suportar algumas críticas. Não é resistir a pequenos fracassos. Resiliência é a capacidade de recompor o seu propósito depois de ver seus planos virarem pó. É continuar acreditando em si mesmo quando todos ao seu redor sentem vergonha de dizer que já não acreditam. Pense em Thomas Edison. Mais de 1000 tentativas fracassadas antes de chegar à lâmpada que iluminaria o mundo. 1000 experimentos que não deram certo. 1000 razões para desistir. 1000 derrotas públicas. Mas a convicção de que cada erro era só mais uma peça do quebra-cabeça. Henry Ford quebrou 3 vezes antes de criar a Ford Motor Company. 3 vezes assistiu seus sonhos se despedaçarem. 3 vezes foi chamado de ingênuo, orgulhoso, louco. Mas persistiu. Porque entendia o que você precisa gravar no seu peito: os fracassos são tijolos da grande obra. Warren Buffett investiu em empresas que deram errado. Perdeu milhões que poderiam ter sido o fim da carreira de um investidor comum. Mas ele não era comum. Porque cada perda continha uma lição. Cada queda escondia um novo patamar de entendimento. Resiliência é isso, a decisão de transformar dor em sabedoria. Talvez você esteja passando por um momento em que nada faz sentido. Em que o que você construiu parece estar ruindo. Talvez esteja cansado de tentar. Talvez ache que não nasceu para vencer. Mas escute com atenção: não importa quantas vezes você caiu. Importa quantas vezes decidiu levantar com mais clareza, mais humildade, mais força. Há uma verdade que ninguém conta. A vida vai te trair. Pessoas em quem você confiou vão te abandonar. Seus melhores planos vão fracassar. Você vai perder coisas que julgava essenciais. Mas mesmo assim, vai continuar respirando. E esse instante, quando tudo parece perdido, é o ponto em que você define se será só mais um que desistiu ou alguém que transformou o naufrágio no início de um novo capítulo. Resiliência não é heroísmo romântico. É trabalho sujo. É encarar a vergonha, o medo, a culpa, e escolher não se identificar com eles. É olhar para o espelho depois da queda e dizer: eu não sou meus fracassos. Eu sou o que faço com eles. Os pobres espirituais vivem reféns das suas feridas. Toda dor vira desculpa para não tentar de novo. Cada perda se torna um pretexto para viver pequeno. Cada humilhação é o ponto final da história. Os ricos, os que constroem legados, enxergam a dor como professora. Eles sabem que o desconforto não é inimigo, mas parte do processo. Eles abraçam o aprendizado, mesmo quando custa tudo o que julgavam necessário. E você? O que vai fazer com as cicatrizes que carrega? Vai escondê-las atrás de uma máscara? Vai fingir que nada aconteceu? Ou vai usá-las como prova de que você sobreviveu ao que era para te destruir? Resiliência é a semente da reinvenção. Quando Walt Disney foi demitido por falta de criatividade, ele poderia ter desaparecido na multidão dos que desistem. Mas decidiu provar que ninguém tinha o direito de determinar seu valor. Quando Abraham Lincoln perdeu eleições, enfrentou falências, e ainda assim ergueu a voz para mudar o destino de uma nação, ele mostrou ao mundo que fracasso não é sentença, é preparação. Você não precisa de uma vida perfeita. Precisa de coragem para continuar aparecendo.
E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que tudo que hoje parece insuportável foi, na verdade, o treinamento secreto que te tornou inquebrantável. Imagine-se no último dia da sua vida. Feche os olhos e veja a cena com nitidez. Você está diante do espelho. Não há mais tempo para desculpas. Não há mais espaço para adiar. Apenas silêncio e verdade. Nesse espelho, você vai encontrar apenas duas expressões possíveis: o olhar resignado de quem desperdiçou seus dons ou o sorriso sereno de quem foi fiel ao que sabia que precisava fazer. O que você vai enxergar? Não importa quantos diplomas você conquistou. Não importa o cargo que ocupou. Não importa quanto dinheiro acumulou. O que vai importar é se você teve coragem de viver uma vida autêntica. Se foi leal ao chamado que escutou no silêncio. Ricos e pobres não se diferenciam apenas pelo saldo bancário. Se diferenciam pela maneira como respondem ao fracasso. Os pobres emocionais se encolhem. Os ricos interiores se expandem. Essa expansão não acontece de repente. Ela nasce do hábito de recomeçar. Todo dia, recomeçar. Quando seus planos falham, recomeçar. Quando sua força vacila, recomeçar. Quando ninguém acredita mais, recomeçar. E cada recomeço é uma afirmação silenciosa: eu não serei refém das circunstâncias. Se você quer mudar seu destino, aceite a dor como parte do preço. Aceite que vai perder amigos que preferem permanecer no mesmo lugar. Aceite que vai enfrentar julgamentos. Aceite que haverá dias em que nada fará sentido. Mas também aceite que, quando tudo passar, você será alguém que não se reconhece mais, alguém maior, mais lúcido, mais forte. Porque o maior legado que você pode deixar não é o que você conquistou, é quem você se tornou. E isso não se ensina em livros. Não se transfere em palestras. Não se compra com dinheiro. Se conquista no silêncio dos dias em que você escolhe não desistir. Resiliência não é um dom raro. É uma decisão que você renova toda manhã. Uma decisão de que você não vai permitir que o mundo roube sua essência. E quando esse compromisso se torna inegociável, algo muda em você. A vida começa a respeitar quem você é. Porque o universo não conspira a favor de quem só deseja. Conspira a favor de quem faz. E você, que chegou até aqui, já não pode dizer que não sabe. Já não pode alegar ignorância. A partir deste instante, tudo se resume a uma pergunta simples. Você vai escolher viver pequeno ou vai escolher viver digno daquilo que nasceu para ser? A diferença entre ricos e pobres não está no dinheiro. Está na resposta que cada um dá a essa pergunta. Ricos dizem: eu assumo o risco. Eu pago o preço. Eu abraço a incerteza. Pobres dizem: não é o momento. Não sei se sou capaz. Melhor esperar. Mas ninguém nunca venceu esperando. O relógio não para. A vida não vai pedir permissão para acontecer. E um dia, muito antes do que você imagina, será tarde demais. Se você ainda respira, ainda há tempo. Mas não muito. O que vai fazer com este momento? Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho.